com vocês sobre o sangue venoso e o sangue arterial, tá? Então tem que ficar clara essa diferença, que o sangue venoso, ele não só é mais escuro, enfim, como ele não é rico em oxigênio, e o sangue arterial, ele é um sangue bastante rico em oxigênio, tá? E vai ter uma coloração vermelha mais viva. Então, a gente usa, de um modo geral, na nossa rotina, o sangue venoso. E quando o médico solicita o exame que a gente chama de gasometria, aí nós utilizamos o sangue arterial. Tranquilo? Então, como eu comentei antes, o sangue, ele é um tecido que circula dentro de um sistema fechado, que é toda a nossa rede de vasos, né, do sistema vascular, e não existe, num estado saudável, enfim, controlado, sangue livre nas cavidades corporais. O sangue sempre vai estar dentro dos vasos, tá? E faz as trocas através de capilares sanguíneos. Então, não existe sangue livre nas cavidades. Se tiver sangue livre em alguma cavidade corporal, é porque o nosso paciente está com uma hemorragia, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo ali com esse paciente, tá? Além disso, o sangue ele vai ter a sua composição por uma parte líquida, que a gente chama de plasma, e pela parte sólida, que a gente chama de elementos figurados. Além disso, no plasma, a gente vai ter diversas substâncias ali dissolvidas que vão ser transportadas para todo o nosso organismo. Essas substâncias presentes no plasma, elas podem vir da nossa alimentação ou do nosso metabolismo celular, tá? Então, o sangue em si, ele é constituído pelos elementos figurados que são quem, então? São as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias também são conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Os leucócitos, que são todos esses aqui, também são conhecidos como glóbulos brancos, né? E as plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos, certo? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles e da função de cada um deles, tá? O plasma, ele vai ter a sua constituição na maior parte por água, né? Então, a maior parte do plasma é constituído por água e vai ter também, então, sais minerais, que são provenientes da nossa alimentação, né? Proteínas, lipídios, carboidratos, que vêm tanto da alimentação quanto do metabolismo celular. Os gases, né? Oxigênio e gás carbônico. Então, eu vou encontrar oxigênio e gás carbônico no sangue do meu paciente? Sim. O que vai mudar são as taxas, né? No sangue venoso eu tenho uma concentração maior de gás carbônico do que de oxigênio. No sangue arterial eu tenho uma concentração maior de oxigênio do que de gás carbônico, tá? Mas eu consigo encontrar ambos no sangue do meu paciente. E quais são, então, as funções gerais do sangue, né? Quais vão ser essas funções gerais? O sangue, então, ele vai ser responsável pelo transporte de nutrientes, água, sais minerais, né? Metabólitos celulares, pelo transporte dos gases, oxigênio e gás carbônico, pelas trocas gasosas que vão acontecer e também pelo transporte, aqui está escrito, de moléculas reguladoras. Essas moléculas reguladoras podem ser representadas pelos hormônios que o nosso corpo produz e que vão ajudar em todo o processo de sinalização e regulação do nosso metabolismo, do metabolismo de todas as nossas células, de todo o nosso organismo, tá? Então, é através de toda a movimentação do fluxo sanguíneo
e de todo o transporte de moléculas no nosso organismo, que a gente vai conseguir manter o equilíbrio, né? O equilíbrio do nosso organismo. Esse equilíbrio, ele vai ser chamado de homeostasia. Então, a homeostase é quando a gente mantém o nosso metabolismo funcionando de forma controlada e equilibrada, tá? Então, quando o meu organismo ele está com a homeostase atingida, então com o equilíbrio atingido, quer dizer que o meu metabolismo está funcionando ok, que eu tenho, né, um controle hormonal funcionando da forma correta, que eu tenho uma regulação de pH sanguíneo dentro da normalidade, que eu tenho concentração de moléculas, de carboidratos, de minerais, enfim, todos em equilíbrio dentro do meu organismo e que está tudo ok, tá? Isso vai ser a homeostasia. Além disso, o sangue ele vai atuar também no processo de hemostasia, que é um outro processo, né? A hemostasia, ela está relacionada com o controle da fluidez do sangue. Então, a hemostasia está relacionada com a coagulação sanguínea e o controle dessa coagulação sanguínea para que o meu sangue esteja mais ou menos fluido, de acordo com a ativação maior ou menor do processo de coagulação, tá? Então, a fluidez do sangue, ela é controlada através dos fatores de coagulação do meu organismo, e quando a gente tem uma fluidez ok, então eu não tenho coagulação em excesso ou falta de coagulação, a gente tem então a hemostasia, que está relacionada ao equilíbrio entre fatores que ativam e que inibem a coagulação do nosso sangue, tá? Além então da homeostasia e da hemostasia, o sangue ele tem função essencial no processo de defesa do nosso organismo, porque é ali que são transportados, né, as nossas células de defesa, os nossos anticorpos, moléculas que vão sinalizar a presença de um invasor ou um processo inflamatório, enfim, durante a nossa resposta imunológica. Então, sim, a gente tem o sangue atuando também na defesa do organismo e também temos o sangue atuando no processo de termorregulação, então de regulação da nossa temperatura corporal, porque também são moléculas que são produzidas e lançadas na corrente sanguínea que vão fazer todo esse processo de sinalização para o aumento ou redução da temperatura corporal, e a circulação sanguínea atua então diretamente nesse processo, tá bem? A gente vai ter funções específicas para elementos específicos que eu posso encontrar no sangue do meu paciente. Então, os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis principalmente pelo transporte de oxigênio e eles se originam lá da medula óssea. A gente vai, na aula de amanhã, conversar especificamente sobre a origem, né, dessas células. As plaquetas, elas são elementos figurados do sangue, mas a gente não chama as plaquetas de células, porque elas são fragmentos de células e elas atuam na coagulação sanguínea. Também tem origem na medula óssea. Os nossos glóbulos brancos ou leucócitos, eles estão presentes na nossa corrente sanguínea, atuando na defesa do organismo e também se originam na medula óssea, e aí a gente vai ter toda a composição do nosso plasma sanguíneo. Então, a água que está relacionada, né, ao transporte das moléculas e a manutenção do volume sanguíneo, porque a gente precisa da ingesta de água também para auxiliar na manutenção do volume sanguíneo, não é só para o organismo funcionar maravilhosamente bem. Se a gente tem um processo de desidratação acontecendo no paciente, o volume sanguíneo pode ficar comprometido, a concentração do plasma, enfim, tudo vai ficar alterado, né? E essa água, ela é absorvida no intestino
através da ingesta, então pela alimentação. A albumina é a principal proteína que constitui o plasma sanguíneo e ela vai auxiliar no transporte de diversas moléculas na corrente sanguínea. Ela vai ser produzida lá no nosso fígado. O fibrinogênio é uma proteína que está presente no plasma sanguíneo e que auxilia diretamente, atua diretamente no processo de coagulação do sangue. O fibrinogênio também é produzido no fígado, tá? As globulinas são proteínas que podem estar relacionadas a transporte de moléculas ou a resposta imunológica, no caso das imunoglobulinas, e são produzidas no fígado ou também nos linfócitos, quando a gente fala de resposta imunológica. Temos o oxigênio. O oxigênio ele vai ser proveniente da nossa respiração e é originado nos pulmões, então que é por onde o ar entra no nosso organismo. O dióxido de carbono, ele é proveniente do nosso metabolismo das células, Então, ele não vai ter uma função específica, mas ele compõe diversas cadeias carbonadas no nosso organismo, que no metabolismo vão sendo, às vezes, quebradas e produzindo gás carbônico como resultado, tá? Os nutrientes orgânicos, eles são extremamente importantes para o nosso metabolismo celular. Quem são os nutrientes orgânicos? Carboidratos, proteínas e lipídios provenientes da alimentação. Por isso, eles são absorvidos lá no intestino. Então, sim, eu tenho que ter uma alimentação que é rica em carboidratos, proteínas e lipídios, numa distribuição correta dentro da pirâmide alimentar, para que eu consiga ter uma distribuição uniforme de nutrientes e de moléculas que as minhas células precisam para funcionar. Então, esses nutrientes são absorvidos lá no intestino. Além, claro, de carboidratos, lipídios e proteínas, eu preciso lembrar das vitaminas e sais minerais, que precisam constituir a minha alimentação para que eu consiga ter o funcionamento do metabolismo normal acontecendo. Tanto os sais minerais quanto as vitaminas, eles são essenciais para que a gente consiga também ter o funcionamento do metabolismo bem regulado, porque vitaminas e sais minerais atuam muitas vezes como chave na ativação de algumas moléculas do nosso metabolismo. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação variada e bem completa para que a gente consiga ter a absorção de todas essas moléculas e consiga otimizar o funcionamento do nosso metabolismo, tá? A gente vai ter os resíduos do metabolismo celular em geral, que são aqueles que precisam ser eliminados, e esses resíduos eles vão ser provenientes de todos os tecidos do corpo, porque são de todas as células do corpo, e também muitas vezes do fígado, principalmente porque o fígado é o nosso centro do metabolismo de degradação, enfim, de medicamentos, por exemplo. Então, esse metabolismo acontece no fígado, por isso a gente vai ter vários resíduos provenientes ali do metabolismo hepático, tá? E os hormônios, que são produzidos no nosso metabolismo celular e que têm a função de sinalização no nosso organismo. Então, o hormônio ele pode ser proveniente de diferentes glândulas endócrinas, glândulas do nosso sistema endócrino, e auxiliam em todo o processo de sinalização e regulação do metabolismo dentro do nosso organismo. Preciso de um ok de vocês se está tudo funcionando certinho aí, se vocês continuam me vendo. Tá tudo certo? Falem comigo aí nos comentários. Sim, tá ótimo. Tô torcendo muito para que o vídeo que vocês estão vendo salve no Face, porque para mim ele continua não aparecendo. Mas vamos lá. Seguimos então. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do plasma. O plasma sanguíneo ele vai ser a parte líquida do nosso sangue,
tá? O que vai acontecer? O plasma, ele tem... Deixa eu só fazer uma coisa... Depois fazer uma correção rápida, tá? Bem rápida. O plasma, ele vai ser a parte líquida do nosso sangue, constituído por todos aqueles componentes que eu falei aqui no slide anterior, tá? Então, o plasma, ele vai ser a parte líquida, constituído de todos os componentes dissolvidos nesse plasma. Água, albumina, fibrinogênio, globulinas, né, os gases provenientes do processo de trocas gasosas, nutrientes, sais minerais, enfim, tudo isso a gente tem no plasma sanguíneo, tá? O que vai acontecer é que essa parte líquida do sangue, ela é obtida, né, pela coleta sanguínea, através, então, de características específicas, sejam elas para eu ter produtos que ativam ou que inibem a coagulação. Então, o meu plasma sanguíneo, ele é obtido com a utilização de anticoagulantes. O que são os anticoagulantes? São moléculas que inibem o processo de coagulação sanguínea, tá? Por que eu preciso inibir o processo de coagulação sanguínea? No momento que o sangue ele está fora do vaso sanguíneo, né? Ele está fora ali das características de pressão, né? De oxigenação, enfim, de equilíbrio do vaso sanguíneo. O que vai acontecer é que o plasma, ele vai começar, o sangue como um todo vai começar a ativar os processos de coagulação. As plaquetas que estão no sangue trabalham na coagulação e o fibrinogênio que está ali no nosso plasma, que é a proteína que atua no processo de coagulação, também começa a iniciar o processo de coagulação daquele sangue ali. Para que eu consiga obter plasma, eu não posso deixar o sangue do meu paciente coagular no tubinho, tá? Então, para que eu consiga obter o plasma, eu preciso evitar a coagulação do sangue. E aí, o que vai acontecer é que eu consigo, através de processos de centrifugação, que são processos que têm como objetivo sedimentar as células, deixar só a parte líquida do sangue em cima, que eu vou conseguir, então, obter esse plasma do sangue do meu paciente, que é a parte líquida do sangue. O plasma, ele vai ter funções similares com aquelas que a gente já falou, né, do sangue, porque ele atua, né, juntamente com todo o sangue, e ele pode ter diferentes colorações de acordo com algumas características específicas. Então, o plasma sanguíneo, ele tem uma coloração amareladinha clarinha, né, e de acordo com as condições do paciente, ele pode mudar um pouquinho de cor. Então, ele pode ficar mais esbranquiçado, mais leitoso. Quando o meu paciente está com uma alta concentração de gorduras, né, de lipídios no sangue, ele pode ficar mais avermelhado. Quando as hemácias do paciente se rompem no procedimento de coleta. E ele pode ficar um amarelo quase esverdeado quando o meu paciente está com excesso de bilirrubina, que geralmente vai estar relacionado ao paciente com alguma alteração hepática, tá? Então, esse plasma, ele pode ter mudanças, variações de cor, de acordo com as condições do meu paciente. Quais são as funções principais do plasma, tá? Ele vai atuar principalmente no transporte das células sanguíneas, como reservatório de água para o meu organismo, porque lembra que boa parte do volume desse plasma é água. O plasma que vai ajudar então na manutenção desse volume sanguíneo, ele vai impedir, como ele está constantemente circulando ali no interior do vaso, ele impede o colapso, né, desse vaso, e como a circulação é contínua, ele impede a obstrução do vaso, a não ser que a gente tenha situações de obstrução do vaso, ou por trombos que possam se formar, ou por
placas de gordura que podem se acumular na parede do vaso ao longo do tempo. A circulação, então, auxilia na manutenção da pressão arterial. Além disso, o plasma vai ter anticorpos dissolvidos ali neste líquido, né? Que é o plasma, e vai ajudar, então, na resposta imunológica. Ele tem o fibrinogênio na sua constituição, que é essa proteína que atua na coagulação sanguínea. Portanto, o plasma também vai ter função na coagulação sanguínea, no transporte e regulação de hormônios e também como mediador da nutrição, porque todos os nutrientes que a gente absorve da nossa alimentação, eles vão ser transportados para o organismo através da corrente sanguínea, especificamente no plasma, tá? Cachorrinhos, como sempre, querendo participar muito da aula. E a gente tem algumas diferenças entre os materiais que a gente consegue obter na coleta sanguínea, tá? Então, quando eu coleto o sangue do meu paciente, eu consigo obter 3 materiais diferentes de acordo com o aditivo que eu tenho no interior do tubo de coleta e com o processamento dessa amostra na centrifugação ou não, tá? Então, se eu utilizo anticoagulantes no tubo onde eu vou coletar a amostra do meu paciente, eu não vou deixar a coagulação acontecer. Então, nesse tubo, inicialmente eu tenho o sangue total do meu paciente, porque eu não deixei a coagulação acontecer. Se eu centrifugar esse tubo, então colocar numa centrífuga, que vai funcionar parecido com aquela centrífuga de roupa, só que ela tem as casinhas para os tubinhos, a gente vai conhecer ela, tá? Se eu centrifugo o meu tubo, eu vou sedimentar todos os elementos sólidos do sangue e vou ficar somente com o plasma, isso com o uso de anticoagulantes. Então, quando eu uso anticoagulante, eu não deixo o sangue do meu paciente coagular, né? Eu não deixo a coagulação acontecer. E aí eu tenho no tubo o sangue total. Se eu pegar um tubo com sangue total e centrifugar, eu vou conseguir separar, então, os elementos sólidos do sangue e o plasma. E posso utilizar só o plasma, então, tá? O soro, ele vai ser caracterizado como a parte líquida do sangue, só que sem o fibrinogênio. Então, ele tem a mesma constituição que o plasma tem, porém, sem o fibrinogênio. Por quê? Porque quando eu coleto uma amostra para obtenção de soro, o que eu vou fazer é coletar essa amostra em um tubo sem anticoagulante. Para quê? Para deixar o sangue do meu paciente coagular aqui dentro do tubo. E aí, o fibrinogênio que estava no plasma é mobilizado para coagulação e eu contenho, então, o soro do paciente, tá? Geralmente, o soro vai ser utilizado para todas as análises bioquímicas, imunológicas no laboratório e o plasma, ele é utilizado, pode ser utilizado em análises bioquímicas sim, tá? Porque ele tem a mesma constituição do soro, mas geralmente a gente vai coletar com anticoagulante quando a gente precisa que essa amostra vá para testes de coagulação ou vá para o setor de hematologia, principalmente, tá? Claro que tem alguns exames e alguns reagentes específicos que têm especificações de uso de plasma ou soro, mas isso vai depender das características e das técnicas de cada laboratório mesmo, tá? Importante é vocês entenderem a diferença entre o soro, o plasma e o sangue total. Então, no sangue total, eu tenho suspenso ali dentro do tubinho todo o plasma e os elementos figurados do sangue livres no tubo ali, né? Então, fica vermelhinho o sangue ali. Quando eu tenho plasma, eu peguei um tubo com anticoagulante, com a amostra do meu paciente e centrifuguei. E aí eu consigo sedimentar todos os elementos sólidos do sangue e fico com o plasma aqui. E o soro eu vou conseguir obter quando eu deixo a amostra do meu paciente em um tubo sem anticoagulante. E aí o sangue coagula, o fibrinogênio é todo mobilizado para a formação do coágulo.
e eu tenho aqui todas as moléculas que compõem o plasma, menos o fibrinogênio, e aí eu tenho o soro do meu paciente. Esse soro pode ser utilizado para diversas análises bioquímicas e imunológicas, assim como o plasma também pode ser utilizado, mas geralmente a gente utiliza o soro para também não ter problemas com formação de fibrina, enfim, e comprometer o funcionamento dos aparelhos, tá? Tudo tranquilo até aqui? O volume sanguíneo de uma pessoa, ele pode variar, né? Então, claro que a hidratação dessa pessoa vai interferir às vezes no volume sanguíneo, mas de um modo geral, as pessoas elas vão ter cerca de 79 ml de sangue para cada quilo do peso corporal. Então, 79 ml por quilo de peso corporal é o que aproximadamente uma pessoa tem de volume sanguíneo, tá? E isso vai variar tanto de mulheres para homens, quanto também de acordo com o peso, enfim, a estatura da pessoa. Mas então, geralmente o que vai acontecer é que a gente tem uma média de 79 ml de volume sanguíneo por quilo do peso corporal. Isso vai interferir, né, diretamente nos processos de doação de sangue, enfim, de períodos para fazer uma nova doação, tá? Os elementos figurados do sangue, então, vão ser os eritrócitos, que são as hemácias, né? Os leucócitos e as plaquetas. Aqui a gente tem todos os elementos figurados, né? Células sanguíneas não é totalmente correto em função das plaquetas, que não são células. Então, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, linfócitos, que não estão aqui, são leucócitos, são tipos de glóbulos brancos. Temos as plaquetas, que são fragmentos de células, e temos os eritrócitos ou hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Que são, então, os responsáveis pelo transporte de sangue pelo transporte de gases no nosso organismo, desculpe. Os eritrócitos, eles têm um período de vida de, em média, 120 dias no nosso organismo. Os leucócitos, eles, dependendo, claro, da situação do organismo, podem ter um período de vida que varia de 4 horas até dias, porque depende do tipo de célula que a gente está falando. Notem aqui que a gente tem diferentes tipos de leucócitos, então dependendo do tipo de leucócito, ele pode ter um período de vida maior ou menor. E as plaquetas têm um período na corrente sanguínea que é de aproximadamente 7 a 10 dias. Todos esses elementos que constituem o sangue, eles são originados, então, de células tronco que estão presentes na nossa medula óssea, através do processo de hematopoese, tá? Esse processo, ele acontece, a gente vai ver amanhã como ele acontece detalhadamente, lá na nossa medula, para a gente conseguir entender como que essas células sanguíneas elas atuam e como que elas são repostas, como que o meu organismo sabe que é hora de produzir mais células, sabe que é hora de mandar essas células para o meu organismo, tá bom? Então, só para um resumão do que a gente viu hoje, né? O sangue, ele é constituído pelo plasma, que é a parte líquida, com várias substâncias dissolvidas nesse plasma, e pelos seus elementos figurados, que são os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Lembrando, eritrócitos e leucócitos são células, plaquetas são fragmentos de células, né? Elas são originadas a partir de uma célula que fragmentou, tá? O plasma, então, ele vai ser obtido quando eu coleto a amostra do meu paciente com o anticoagulante, e aí no processamento eu centrifugo essa amostra. E o soro, ele é obtido quando eu coleto a amostra do meu paciente sem o anticoagulante. Então, eu deixo o sangue do paciente coagular dentro do tubinho, eu degrado todo o fibrinogênio, esse fibrinogênio é todo mobilizado para a coagulação acontecer, e aí eu fico com a mesma constituição que eu tinha no plasma, porém sem fibrinogênio. Tá bem, pessoal?
Todo mundo tá ok? Alguém tem dúvidas? Tá tudo tranquilo aí? Falem comigo, por favor. Dúvidas, angústias? Se não... Não, sim. A nossa correção de exercícios. A gente vai fazer amanhã ou na sexta-feira, tá? Na sexta-feira nós vamos fazer a nossa sala no Facebook para nós termos toda a aula na sala, porque eu preciso ajustar angústias, com certeza, Jeff. Mas a gente vai sanando essas angústias, tá? Então, na sexta-feira a gente vai ter aula na sala fechada no Face. Eu vou mandar o link ali no grupo para vocês, aí pra gente ir todo mundo pra sala, porque a gente tem bastante coisa para ajustar, para conversar, tem exercício para corrigir, vai ter exercício novo para fazer, vai ter atividade avaliativa e eu quero poder explicar e mostrar o passo a passo para vocês de como faz, tá? Por isso a gente vai fazer a nossa sala no Face para sexta-feira. Amanhã a gente vai ter aula aqui, live, normal de novo. O pessoal tá bem empolgado. Amanhã a gente vai ter live aqui novamente. Acredito que eu vou acabar utilizando todo o tempo da live de novo aqui no Facebook. Mas se a gente não utilizar todo o nosso tempo de aula na live... Um minuto. Deixa eu botar. Se a gente não utilizar, então, todo o tempo de aula aqui na nossa live amanhã, eu já faço um tempinho de chamada com vocês pra gente já corrigir o primeiro exercício. E aí, na sexta, a gente aprende como é que faz a avaliação, tudo direitinho. Eu passo a avaliação pra vocês e tiro as dúvidas, tá bem? Por hoje era isso. Muitíssimo obrigada pela aula de hoje. Eu espero que ela fique realmente salva, porque para mim continua sem aparecer imagem nem nada. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chamem, tá bom? Até amanhã, 9 horas, neste mesmo bate-canal, tá? Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau.